Olá, bem-vindo a mais um episódio do Revista da Tarde. Estamos nessa semana falando sobre empreendedorismo. Estamos compartilhando com você que nos acompanha aqui através da rede Super Curitiba e também através do nosso canal do YouTube, Rede Super Curitiba. Estamos compartilhando uma história de empreendedorismo, uma história que deu certo, mas deu tão certo que nós entrevistamos essa semana uma das sócias, a Elaine Pinheiro, que esteve aqui nos 3 primeiros episódios, e ela veio contar um pouco da sua história de vida, sua trajetória no empreendedorismo. E hoje, é claro que nós não poderíamos deixar de convidar a sócia da Elaine para estar aqui também, compartilhando um pouquinho dessa história tão bonita. Lia, querida, seja bem-vinda aqui no nosso programa, né? Na nossa série Revista da Tarde aqui na Rede Super. Nós estivemos já com a sua sócia aqui e agora então a outra sócia está participando hoje aqui no nosso programa. Bem-vinda. Obrigada, Clarice, muito obrigada. Pessoal que está em casa, boa tarde. E eu estava ali assistindo, né, as entrevistas, assim, que gostoso, que bate-papo bom, né? E é tão consciente, tão gostoso falar, assim, da história da gente, né? A gente fica vendo como Deus é maravilhoso, como Ele faz coisas boas na vida da gente. Então, eu estou bem feliz de estar aqui. Que maravilha! E nós também. Sabe por quê? Porque histórias assim inspiram as pessoas a também, de repente, começarem o seu negócio. Às vezes, muitas mulheres estão em casa nos assistindo e pensaram até em um dia empreender em algo, mas têm medo. Ou às vezes o primeiro desafio que aparece já desistem. E é bacana quando vem uma história como a de vocês, de amigas que se uniram para fazer juntas. Às vezes, sozinha a gente não consegue, mas quando alguém caminha conosco, parece que a caminhada fica mais leve e a gente consegue realizar os nossos sonhos. E quando a gente fala aqui de uma das empresas de vocês, na verdade, deixa eu explicar aqui para quem não acompanhou os outros episódios. Vocês têm 2 empresas, você e Elaine são sócias de 2 empresas, que é uma corretora de seguros, que se chama Seguros Curitiba, e também vocês têm o brechó Wisdom, certo? Que é um brechó diferenciado. Então, e vocês são amigas que acabaram empreendendo numa segunda empresa, continuam sócias. E eu perguntei dia desses aqui num dos episódios para a Elaine, né, como é que era vocês trabalhando juntas e tal. E eu fico curiosa aqui para saber como é trabalhar com uma sócia, porque vocês são amigas, certo? Sim. E também são sócias. Será que às vezes não divergem um pouquinho as opiniões? Como que vocês gerenciam tudo isso? Ah, nem tudo é flores, né? É vida normal, nada assim, Instagram, Facebook, o que a gente posta ali são cenas, né? Então, faz parte da vida, mas a realidade é diferente. Mas a gente tem uma cumplicidade muito boa. Então, a gente entende o que uma quer, o que uma tá pensando pelo olhar. E a clareza que a gente tem de trabalhar junto. Então, tudo a gente conversa, a gente senta, olha, dá desse jeito, não dá, assim vai ficar melhor, assim não vai. Então, eu respeito muito a vontade dela. Se às vezes a gente desentende alguma coisa, a gente vai para casa, pensa, no outro dia volta, conversa. Então, a gente optou por fazer dessa forma. A gente tem uma cumplicidade muito boa. Muito bom. Essa clareza que você fala é muito importante em tudo na vida, não é mesmo? Sim. E principalmente quando você tem uma pessoa que é sócio do seu negócio, precisa haver verdade, clareza. E isso é muito importante numa sociedade, porque senão pode acontecer ali um atrito. Exatamente. E a sociedade pode se desfazer em pouco tempo. Exatamente. No ano passado foi um ano bem difícil para a gente, na Wisdom. A corretora, graças a Deus, ela é muito sólida, então ela vai de vento em popa. Tem uma carteira, a gente tem assim uma fidelidade dos segurados nossos assim muito boa. Então a gente não se preocupa. Lógico, né? A gente está sempre tentando melhorar e sempre estudando, sempre assim dentro do mercado mesmo, vendo as necessidades do mercado.
Na Wisdom, o ano passado, a gente passou por uma dificuldade bem grande. A gente foi atrás de um curso para a gente poder ver o que a gente poderia melhorar na nossa empresa. E nesse curso foi muito engraçado, porque a gente foi lá para melhorar a empresa. E a gente aprendeu que não era a empresa que precisava de melhorias, era a gente. Então a gente teve que tratar o nosso eu. O eu Lia, eu Elaine, para poder fazer um trabalho gostoso na Wisdom. Porque não adianta a gente cobrar do outro se a gente não consegue passar para o outro aquilo que a gente quer. Então é muito fácil quando a gente enxerga só o defeito do outro, né? A gente acha assim que o resultado está só no outro e é que a gente está certo. Então a gente trabalhou muito no ano passado, Deus moldou a gente assim de uma maneira sobrenatural. Então eu falo para a Elaine assim que Deus, ele foi tão bom assim com a gente que ele colocou a gente num lugar certo, na hora certa. E Deus, quando ele quer fazer as coisas assim pra gente e mudar, ele apresenta pessoas. E a gente conheceu tantas pessoas bacanas. Você é uma delas, né? Obrigada. O fato da gente estar aqui hoje Obrigada. é um mover de Deus mesmo na Amém. nossa vida. Então, isso assim é uma dica, né, pro pessoal que tá em casa, que a gente se autoconhecer e a gente reconhecer que a gente precisa, né, tá sempre ser humilde para poder reconhecer que a gente é ser humano, a gente erra. Então, esse trabalhar no ano passado foi com que Deus tirou a gente daqui e colocou aqui. Que lindo isso. E hoje a gente fala que o nosso negócio não é nosso. Quando a gente trouxe Deus assim para ser o nosso sócio, as coisas assim mudaram de uma maneira sobrenatural. Amei isso. E hoje a gente não trabalha assim pelo dinheiro, assim, Clarice, assim, a pura verdade. A gente trabalha e o dinheiro ele é uma consequência. Mas a nossa essência, assim, é em poder servir pessoas, ajudar pessoas. E na loja, assim, é sobrenatural. Quando entram pessoas na loja, elas falam assim, meu Deus, né, aqui é um espaço tão gostoso, dá vontade de ficar aqui, dá vontade de conversar com vocês. Lá na nossa loja, assim, não é só sobre vendas, a gente conversa com as pessoas, com as mulheres, e elas chegam com problemas, às vezes elas querem um copo d'água e conversar um pouquinho. E a gente tá ali, né, e a gente conversa com elas, e elas saem de lá sorrindo, alegre. Lógico que acaba saindo a venda, porque a mulher, né, gosta de uma comprinha. Sim. Então, mas é tudo muito natural. Muito bacana isso que você fala. E de tudo que você falou aqui, gostei de tudo. Mas o que eu mais gostei foi Deus, o nosso sócio. E Deus sendo o sócio, as coisas começam a acontecer. Então, maravilhoso, maravilhoso. Deixa Deus ser seu sócio também. Você que está nos acompanhando aqui, deixa Deus à frente dos seus negócios que vai dar certo. Me emocionei de ouvir você falar aqui, porque Deus realmente ele é tudo, né, na nossa vida e também nos negócios, não dá para separar. Não. É Deus em tudo. E Lia, e eu gostaria muito de ouvir você falar um pouquinho também dessa questão das roupas que vocês têm lá. De repente vocês têm acessórios, é só roupas. Conte um pouco. Para a gente terminar esse episódio de hoje, o que vocês oferecem no brechó Wisdom? Ai, Clarice, a gente tem uma infinidade lá de roupas, calçados, acessórios, perfumes, cremes, semijoias. Então a gente tem assim um leque bem amplo de produtos na loja. Até eu trouxe para você um presente da loja. Posso te dar? Com certeza. Quem não quer receber um presente? Olha só, gente. Só essa sacola aqui já está excelente, hein? Meu Deus, que sacola maravilhosa. Eu não sei se você consegue ver por causa do brilho, mas olha que coisa linda, que bom gosto, não é mesmo? Olha, gente, olha.
Sacola maravilhosa. Obrigada. Vamos ver aqui, mostrar para o pessoal. Obrigada. E acertaram na cor. Ai, que lindo. Olha só. Espero que você goste, que sirva. Mas com certeza, gente. Olha, é maravilhoso. Olha, é lindo, é lindo. Vou usar. Ai, que bom que gostou. Muito obrigada. E é uma peça muito requintada, uma peça elegante, certo? Sim. Então, esse tipo de peças vocês têm lá. Temos, e a gente preza muito pelo conforto. A Elaine até falou, né, anteriormente, a gente preza muito pelo conforto. Imagina, muito pelo conforto, pela qualidade, pela curadoria. Então, são peças, assim, que as pessoas compram e realmente elas vão utilizar, né? Não são aquelas peças que elas compram só porque, só vou comprar mais uma peça. Não, ela tá levando para casa realmente um produto de qualidade. E eu senti aqui esse produto, esse presente que eu ganhei agora, é uma peça nova. É uma peça nova e, inclusive, cheirosa, uma peça agradável, né? Um tecido maravilhoso, assim, eu jamais diria que esse vestido é o vestido que é vendido num brechó, sabe? Sim, a gente tem muitas peças na etiquetas lá no brechó. Coisas novas também. Novas, porque a gente recebe muito desapego de loja. Certo. Então, acabou uma coleção numa loja, aí ela repassa para o brechó com um preço mais acessível. Então, assim, a pessoa comprou uma peça da coleção passada, mas é uma peça temporal, é uma peça que ela está em perfeito estado. Então, ela vai conseguir utilizar em vários momentos, em várias ocasiões, e isso não perde a qualidade da peça. Perfeito. Olha, esse vestido aqui já vou usar para gravar, hein? Dia desse, vocês vão me ver por aqui na TV com esse vestido. Achei maravilhoso. Muito, muito bom. E vocês cuidam com muito carinho, né? A seleção, a curadoria que vocês fazem, tudo lá, como a Elaine falou, e isso é bem importante. Eu penso que esse é um diferencial de vocês ali no brechó. Sim. Ai, o nosso brechó é lindo. Então, e é legal porque tem o brechó físico, mas também vocês podem atender ali pelo WhatsApp, alguma coisa assim também, pelo Instagram, se alguém quiser. Sim, a gente tem uma pessoa que fica responsável só para a parte online. A Elaine falou, a gente tem a Elzinha, que faz a parte também do online, que faz lives. Muito bom. Ela faz Wisdom Stores, né? A gente então posta todo dia, tem postagens, a gente recebe peças todo dia. Então, assim, todo dia... Sempre tem novidades. Sempre tem novidades. Perfeito. Bom, o nosso episódio de hoje passou muito rápido. Já! E nós temos mais um episódio com você. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre o crescimento dos brechós, as tendências e tudo mais. Pode ser? Pode, claro. Muito obrigada por hoje, minha querida. Eu que agradeço. E você, está acompanhando aí o nosso bate-papo? Que bom, que bom. Siga a Elaine e a Lia, o Brechó Wisdom. Você vai estar vendo aqui na tela o Instagram do Brechó Wisdom. E você pode seguir para você conhecer um pouquinho melhor desse brechó maravilhoso, conhecer um pouquinho mais sobre as proprietárias que estão aqui nessa semana conosco contando a sua história. Obrigada pela sua companhia e te espero no próximo episódio. Um abraço carinhoso e fica com Deus. Bem-vindo a Wisdom Brechó, o brechó seletivo que une estilo, qualidade e sustentabilidade. Aqui você encontra roupas e acessórios exclusivos, escolhidos com carinho para você. Quer renovar o seu guarda-roupa com peças incríveis? Chama no WhatsApp. Tênis, onde a saúde e o bem-estar se encontram com a diversão e a amizade. A cada ponto conquistado, você se aproxima mais da saúde e do bem-estar. E tudo isto está apenas a uma raquete de distância. Pegue-a e comece a jogar. Matricule-se já. WhatsApp 41 98751 8619.